Bom dia, meu nome é Karina Barbosa Novaes, eu sou mestranda no curso de Cultura Visual, Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás e estou aqui para apresentar o meu trabalho no evento Terceiro Encontro Internacional de Cultura Visual, Educação e Linguagem. No meu resumo expandido, eu conto parte de uma experiência que eu acabei desenvolvendo agora no mês de outubro ainda, que ainda está em processo. E essa experiência foi uma oficina de arte que eu desenvolvi com alunos da Escola Municipal Professor Jaci de Assis, em Uberlândia. E na ocasião, essa oficina de arte, ela vai ser parte do relato de experiências sobre a minha pesquisa de mestrado, vai fazer parte do terceiro capítulo da minha dissertação. Então, o título do meu trabalho que eu enviei para o Terceiro Encontro Internacional de Cultura Visual e Educação e Linguagem, o título é Experiências Educacionais das Relações Étnico-Raciais em uma Escola da Rede Pública Municipal da cidade de Uberlândia. A proposta dessa comunicação, ela faz, como eu já disse, né, faz parte de um experimento que se iniciou em 2015. Em 2015, eu desenvolvi com os meus alunos, durante todo o ano letivo, atividades que dentro da temática étnico-racial. Então, eu fiz um planejamento anual em que todas as minhas aulas durante o ano de 2015 foram relacionadas à questão étnico-racial, cultura afro-brasileira na sala de aula. Para fazer a seleção dos alunos que participaram esse ano dessa oficina de arte em 2017, eu fui buscar entre os alunos que foram meus alunos em 2015, que foi o do projeto anual de cultura afro-brasileira na disciplina de artes. Além de professora de artes, eu também sou professora de história com 2 graduações. Nesse sentido, para mim fica fácil transitar entre as disciplinas e eu faço uso dessa interdisciplinaridade nas minhas aulas. Na escolha dessas turmas, então, eu fui procurar os alunos que foram meus alunos do 6º ano, em 2015, e eu seleciono, esses alunos hoje eles estão no 8º ano da Escola Municipal Professor Jaci de Assis. Então a seleção foi bem nesse sentido. A prerrogativa para fazer parte da oficina seria ter participado em 2015 das atividades que eu desenvolvi durante todo o ano de 2015. Então, entre os 8 oitavos anos que a gente tinha para selecionar os alunos, eu fui à sala, fiz o convite, pedi para que os alunos que foram alunos em 2015 se manifestassem quem tinha interesse, e o pré-requisito seria ter participado de 2015 e ter interesse na temática étnico-racial. Dos 5 salas, cada sala com 32 alunos, ao todo acho que deu uma quantidade de 24 alunos participantes. E esses meninos, eles estiveram presentes em todas as oficinas, praticamente todas as oficinas que eu realizei foram, até o momento, foram 6 encontros. Teremos mais um agora, um dia antes da Semana da Consciência Negra, para finalizar o projeto na escola para finalizar a coleta para as pesquisas, de material para pesquisa do meu mestrado. Então essas ações pedagógicas que eu realizei na escola, elas vão fazer parte então da minha pesquisa de campo, né, para o mestrado em Arte e Cultura Visual na UFG. Além disso, eu também utilizei alguns registros de questionários, eles responderam para mim alguns questionários, eles foram entrevistados por mim e fizeram entrevistas com outras pessoas. No desenvolvimento dessa oficina, eu tentei promover um norte para ela, que é responder a pergunta central do meu projeto de pesquisa. Essa pergunta central é: como promover uma educação em artes visuais fundamentada nas diferenças e nas relações étnicas na escola pública? Porque nós temos alguns problemas com a implementação da Lei 10.639 que fazem com que
a lei é obrigatória, ela é incluída no seu planejamento, mas muitos professores não trabalham da forma como deveria ou simplesmente boicotam. Põem o planejamento, mas não fazem. E às vezes até atrapalham o professor que está interessado em fazer atividade. Então, nessa oficina que eu desenvolvi, como eu estou licenciado para fazer o mestrado, nessa oficina eu busquei tentar solucionar um pouco dessas questões, investigar com os alunos como os outros professores agem. Eu também fiz alguns questionários com professores e ainda está em processo, eu não tenho uma definição para poder apresentar aqui nesse momento. Então essa oficina de arte seria a parte teórico-prática da minha pesquisa, e os resultados dela vão parar nos registros da dissertação. Eu usei como referenciais teóricos alguns autores da arte e cultura visual, e também da temática étnico-racial. Eu trabalhei com Kabengele Munanga, Nilma Lino Gomes como referência da questão étnico-racial, e como referência artística eu escolhi a obra da Rosana Paulino. Rosana Paulino, uma artista paulista engajada no movimento negro, ela trabalha com a questão de gênero na arte, e ela vai investigar como as mulheres negras são representadas. Ela vai trabalhar expressar como as mulheres negras vivenciaram esse processo de pós-escravidão, e ela traz os problemas que a mulher negra sente na sociedade nos dias de hoje, na sua obra. E eu apresentei para os alunos alguns trabalhos dessa artista e tivemos um retorno muito legal na produção de material plástico, ficou bem bacana. Então, como eu já disse, eu selecionei um grupo de alunos multirracial no seguinte sentido: não foram apenas alunos negros que participaram da oficina, alunos negros, brancos e pardos tiveram a mesma oportunidade de participar das atividades, tendo em vista que a escola é um espaço público, que nós temos mais de todos os tipos de raça, brancos, negros, pardos, indígenas. Essa escola não tem, mas temos alguns asiáticos, e é uma escola que eu diria que tem um público muito miscigenado. E aí eu acredito que, como os alunos estão sempre em grupos, eu não brequei em momento algum a presença de alunos brancos na atividade da oficina de arte, porque eu acho que faz parte do percurso, né? Então, visando a construção dessas relações sociais que sejam capazes de superar essa herança racista, preconceituosa da educação brasileira, nós iniciamos a nossa oficina de arte. A primeira atividade que eu desenvolvi na oficina de arte foi o chamado Diário Negro. O que é o Diário Negro? É uma encadernação. Ensinei os alunos a fazer uma encadernação, dobraram as folhas brancas coloridas e pusemos uma capa, certo? Fizemos uma encadernação bem bacana, e nessa encadernação eu já anexei alguns textos informativos, algumas letras de música, e deixei espaço para que eles registrassem nesse caderno, nessa caderneta, as impressões sobre as aulas, sobre as atividades desenvolvidas nas aulas e sobre as curiosidades que eles tinham sobre os momentos que eles poderiam fazer alguma entrevista. Então esse Diário Negro ele serviu de um tipo de diário de bordo, uma atividade para um diário de campo dos alunos. Tá? E eles puderam então, com esse caderno, anotar suas impressões sobre a cultura negra e suas experiências cotidianas. A segunda atividade que eu desenvolvi, esse foi o primeiro encontro, então, selecionei os alunos, juntamos e já fizemos esse diário. No segundo encontro, eu fiz uma dinâmica com os meninos e as meninas.
eu colei num cartaz a palavra negro. Preguei o cartaz na parede e pedi para eles lerem a palavra e registrar num pedaço de papel qual sentimento eles tinham quando ouviam a palavra negro. Então cada um pegou o seu papelzinho colorido e colou, escreveu o seu sentimento e colou no cartaz em seguida, né? E dentre as palavras que foram destacadas, repetidamente teve racismo, a palavra racismo, discriminação e preconceito. Então esses meninos, eles, quando ouvem a palavra negro, eles remetem à questão de associa a palavra negro a emoções negativas. Foi o que a gente conseguiu definir com o grupo depois de um breve diálogo. Então as respostas às palavras coladas no cartaz, elas evidenciam um sentido negativo, pejorativo, reduzindo a palavra negro a sentimentos negativos e inferiorizando o termo. E aí o que eu fiz? A intenção era causar um choque para desconstruir depois a palavra, numa tentativa de construção da palavra negro e reconstrução num sentido positivo, de valoração, de sentido de pertencimento e de identidade, e não mais no sentido de inferiorização do termo, que é muito presente no termo, né? Então esse foi o segundo encontro. No terceiro encontro nós fizemos, eu ofereci a eles uma série de cartões. Esses cartões eram imagens sobre a temática étnico-racial, e tinha inúmeras imagens. Eu tinha imagens sobre a fome, sobre a religião de matriz africana, sobre a beleza negra, diversos tipos de discriminação. Eu tinha uma imagem de meritocracia, uma imagem de redução da maioridade penal, de violência policial, de violência doméstica, de capoeira, da feijoada, etc. Então, esses cartões foram oferecidos a eles e os alunos escolheram um cartão e falou por que escolheu o cartão. Então, entre todos os temas que eu citei, eles foram utilizados nos trabalhos que foram desenvolvidos nesse dia. Os alunos pegaram o cartão e fizeram um comentário, colaram sobre uma cartolina colorida e fizeram uma montagem, montamos um grande painel com as opiniões sobre esses temas. No quarto dia, nós realizamos um questionário. Um questionário que avalia a aplicação da Lei 10.639 de 2003 na Escola Municipal Professor Jaci de Assis. E esse questionário ainda não foi avaliado. Eu ainda preciso fazer uma análise, né, de todas as informações coletadas, e isso também vai fazer parte da estatística do terceiro capítulo da minha dissertação de mestrado. Nesse dia que eu fiz o questionário, eu tinha a intenção de apresentar pelo menos umas 3 músicas, mas como o questionário demorou muito para ser respondido, eu trabalhei uma que era a que eu achava que era mais importante naquele momento. Chama-se Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro, e ela foi o tema do dia da quarta atividade. Ela retrata o dia do negro na periferia das cidades brasileiras e desde os tempos da escravidão, que sofre violência e preconceito. É uma música do Rapa e ela faz alusão a um poema Navio Negreiro. E esse poema, e essa música, essa letra, ela discute as questões da violência policial. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Associa a ideia do carro da polícia ao fundo, os porões, os navios que trouxeram os negros para o Brasil durante o processo de escravidão. E deu muito debate, os alunos apresentaram muitas experiências a respeito da questão da violência policial, principalmente porque a escola que eu trabalho é uma escola de periferia. E eu gravei nesse dia uma conversa
Os alunos, eles se sentaram em grupo e foram contando as suas experiências com a polícia, e que não são nada legais assim de pensar, porque um adolescente de 12, 13 anos já está sofrendo violência policial na periferia da cidade de Uberlândia, com toda certeza, porque é negro, porque tem a pele escura, porque ele é suspeito para a polícia. E tudo isso está sendo relatado nas minhas atividades do mestrado. O quinto dia, eu propus uma produção de imagens audiovisuais em espaços que houvesse sociabilidade entre negros. Mas os meninos não conseguiam gravar, eles ficaram muito tímidos, muito envergonhados. E aí, nesse dia, como eu vi que não ia fluir, eu dei como alternativa a apresentação de algumas técnicas de fotografia e filmagem para estimular os alunos a ter maior intimidade com a câmera fotográfica com o celular. Então eu pedi que eles copiassem uma lista de perguntas, uma suposta entrevista, e escolhessem uma pergunta e respondessem. Alguns poucos conseguiram se soltar e responderam direto para a câmera. Essa atividade, ela me rendeu outra atividade depois, que não consta nesse trabalho, mas que é consequência dessa oficina. 5 alunos conseguiram gravar vídeos externos, fora da escola, entrevistando pessoas negras sobre o processo de como é ser negro no Brasil. E eu ainda estou avaliando, mas ficaram muito interessantes. Eu estou fazendo uma montagem de todas as atividades que foram desenvolvidas na oficina de arte, mais os vídeos produzidos pelos alunos durante essa oficina de arte. E por fim, no último dia, eu fiz com eles um trabalho sobre a obra da artista paulista Rosana Paulino. A Rosana, ela tem uma série de vídeos na internet, disponíveis na internet, e eu passei para eles algumas atividades que ela desenvolve, algumas obras, e dentre essas obras tinha a obra dos bastidores, em que ela imprime as fotos de pessoas negras sobre o tecido e costura a boca das mulheres, como questão de gênero, ela trabalha, e ela aperta aquele nó para que aquilo fique bem enrugado. Isso foi muito impactante para os alunos. Eles costuraram as fotografias que eu ofereci de xerox, eu ofereci uma série de fotos do período da escravidão. Eles escolheram as fotos que quiseram e fizeram seus trabalhos, suas montagens. Ficou muito bacana, muito impactante, e eu consegui algumas boas gravações de alunos falando sobre a produção desse trabalho, que foi muito bacana. E as montagens vão ficar muito